a gente decide comprar um apartamento, a primeira pergunta que vem à cabeça é: quanto custa? E normalmente a gente pensa só no valor do imóvel ou no valor das parcelas. Mas hoje eu decidi abrir para vocês os nossos números e contar quanto que realmente nós gastamos para conseguir comprar o nosso apartamento. E se esse é o seu desejo, seu objetivo, eu espero que esse vídeo te ajude a conseguir se organizar e se planejar. Antes de começar, eu quero dizer que não é uma regra para todos os apartamentos, tá? Varia de cidade para cidade, cada local é diferente um do outro, mas eu quero trazer para vocês a nossa experiência para que vocês consigam ver de uma maneira mais real como que funciona esse processo. Na nossa experiência, não foi algo planejado, não foi algo pensado, não foi algo que a gente estava se programando. Eu já falei isso em outro vídeo da compra do AP, mas foi algo que aconteceu. Vou trazer para vocês, primeiro, o valor da entrada. Eu tô com uma colinha aqui, tem os documentos aqui também. Mas uma coisa que é primordial, e eu sempre falo isso e eu vou continuar falando, é cuidado com a escolha do corretor de vocês ou da corretora, gente. No meu caso, a minha corretora foi a Andresa. Eu indico muito ela aqui para vocês. Ela me ajudou muito. Ela ajudou outras pessoas que também fizeram a compra no mesmo lugar que eu, que depois os corretores não deram suporte, então ela também ajudou. Procure alguém, gente, que seja transparente, que vai te trazer toda a verdade, que vai te ajudar mesmo, sabe? Então isso é um ponto primordial. E nós não tínhamos o valor da entrada. Eu já falei isso com vocês no primeiro vídeo. Nós não tínhamos o valor da entrada porque nós não estávamos nos preparando para comprar o apartamento. A nossa entrada ela foi parcelada. Quando nós fomos fazer a compra, né, efetivar mesmo a compra com a construtora, nós tivemos que pagar um ato de R$700. Então esse foi o primeiro valor que a gente pagou. Foi esse ato de R$700, que é quando você vai lá, conversa com a corretora, e aí você decide comprar, e aí você assina ali com a corretora. Nós usamos o FGTS do meu marido, e o valor do FGTS dele, gente, foi de R$7.763. A Andresa conseguiu um desconto pra gente nesse ato, porque o valor estava maior. E esse ato, ele já é descontado no valor total da sua entrada. O valor total da nossa entrada ficou em R$47.791. Teve uma diferença de financiamento, porque quando a gente foi lá na MRV, eles colocaram o valor de 11 mil e pouco no FGTS do Anthony, sendo que só tinha disponível 7 mil e pouco. Então, essa diferença de 4.217 entrou depois, que foi junto com esse parcelamento aqui total da entrada. Como que ficou parcelada a nossa entrada? Ela ficou como se fossem duas parcelinhas. A primeira parcela foi dessa diferença do financiamento de 4 mil e pouco, então foram algumas parcelas de 120 e 44, mais a outra parcela que foi do valor total, né, de R$716. Então, como que ficou acontecendo? Eu vou deixar um print aqui para vocês, né, mais ou menos de como que foi o nosso primeiro pagamento. Nós pagamos a primeira parcela de R$836,44. Então, esse é o valor que a gente começou pagando da entrada parcelada. Atualmente, por exemplo, a gente está no mês de julho, né? A nossa próxima parcela vai estar no total de R$735,70. Então, ela da primeira parcela, que foi em março de 2023, ela diminuiu em média ali uns R$100. Mas mesmo assim tem os reajustes e tudo mais. Uma coisa meio que a gente que é leigo, nós que somos leigos, não entendemos muito bem. Como eu postei o vídeo aqui no YouTube sobre a compra do apartamento e esse vídeo alcançou muitas pessoas, a MRV ela tem uma coisa que é muito legal que se chama indicação premiada. Então, se uma pessoa comprou um apartamento por sua indicação, se você está devendo ali ainda a entrada, você ganha um desconto nessa sua entrada. Então, nós tivemos, acho que uns 2 descontos aí. Enfim, a gente já tá quase terminando de quitar nossa entrada, graças a Deus. E, gente, falando ainda da entrada, tiveram também uns pagamentos intermediários, que foi dentro dessa parcela toda que a construtora fez pra gente. Então, a gente fez 3 pagamentos nos meses de dezembro com valores mais altos. Então, no primeiro ano, que foi dezembro ainda de 2022, nós pagamos um balão de R$ 2.476,74.
E aí, dezembro de 2023, esse balão foi de R$ 1.471,98. Dezembro de 2024, o valor foi de R$ 2.132,05. O valor total, então, da nossa entrada foi de R$ 47.791, parcelado em 4, 5 anos, não me lembro ao certo agora, com essas intermediárias, né, nos finais do ano, que foram durante 3 anos seguidos. E a gente pagou, colocamos aí o FGTS e tudo mais. Esses 47 mil, quase 48, está englobando o valor total. Agora nós vamos para a assinatura com a Caixa. No dia que você vai assinar com a Caixa, gente, normalmente eles não falam sobre isso, tá? Eu não sei se hoje em dia ainda está assim, mas na nossa época, nós fomos assinar com a Caixa e nós tivemos que assinar um seguro. Eles não explicaram pra gente que era o seguro, só que como eu já assisti alguns vídeos aqui no YouTube, eu sabia que isso acontecia. Então, a gente assinou esse seguro, a gente pagou, se eu não me engano, R$500 nesse seguro. Só que depois você consegue pedir o estorno, cancelar esse seguro, se eu não me engano, é um seguro incêndio, alguma coisa assim, tá? Que você não é obrigado a assinar, mas no nosso caso fomos orientados a fazer a assinatura e depois pedir o cancelamento, ligar, pedindo estorno. Então a gente conseguiu ligar, pedimos o cancelamento depois, se eu não me engano, de 7 dias. Inclusive, nós fomos assinar com a Caixa em novembro de 2022, tá? Então a compra com a corretora foi em outubro de 2022 e a assinatura com a Caixa em novembro de 2022. Então teve aí mais ou menos um mês de espera. E aí nós ligamos para lá e recebemos o estorno de R$409. Então, desses R$500 que a gente pagou, eles nos devolveram R$409. Retiraram alguns valores, algumas coisas lá que eu não vou me lembrar agora porque já faz tempo, mas é importante trazer isso aqui para vocês. Agora vamos falar da temida evolução de obra. Gente do céu, coisa chata é evolução de obra. É uma coisa que você paga, é uma coisa que não é debitada no valor da sua mensalidade, do valor total do seu apartamento, mas é como se fosse uma garantia de você receber o seu apartamento. Eu não tenho, gente, assim, eu não sei, não tenho muita propriedade para falar sobre isso, mas quando você compra um apartamento que ainda está em construção, existe uma taxa de juros que é em cima da obra, em cima do valor da obra que está sendo gasto ali. Então, nós começamos a pagar a evolução de obra logo depois, um mês após a assinatura com a Caixa. A evolução de obra, eu não consegui encontrar o primeiro valor que nós pagamos, mas ela oscila, ela varia. Então, conforme a sua obra ela vai evoluindo, o valor da sua taxa de obra, ela também vai aumentando. Então, normalmente ela começa lá embaixo, depois ela pode até ultrapassar o valor da sua mensalidade, que foi o nosso caso. O que eu tenho aqui, gente, para conseguir mostrar para vocês, é um print com os pagamentos da evolução de obra dentro de um ano, que foi até o último mês que nós pagamos a evolução de obra, que foi junho de 2024. Que foi quando depois recebemos a chave do nosso apartamento. Nosso pagamento de evolução de obra, ele ficou ali dentro desse um ano, né? De junho de 2023 a junho de 2024. Ela ficou variando entre 1.135 e 1.308, que foi o maior valor que nós pagamos na taxa de obra. Se eu não me engano, um mês antes, né, de terminar. O penúltimo mês que nós pagamos a evolução de obra foi o valor mais alto, que foi de R$ 1.308. Então foi isso, mais ou menos, que nós pagamos ali, né, na evolução de obra durante esses meses. E agora, gente, eu vou chegar no valor da nossa mensalidade, que foi a parcela mensal que nós pagamos com a Caixa. O nosso apartamento, ele ficou no valor total de 238 mil. E aí, a Caixa financiou pra gente R$ 190.480. E foi parcelado em 420 vezes, ou seja, 35 anos. A entrada, pelo menos com a MRV, no nosso caso, foi assim. Esse valor que ficou faltando entre 190 mil até os 238 foi o valor que entrou pra gente como entrada. Então, foi o valor que foi parcelado e tudo mais, tá? E provavelmente, acredito que ainda esteja acontecendo assim.
Aqui, ó, tem um documento, que foi o documento que eles nos entregaram no dia que nós fomos assinar com a Caixa. Esse documento aqui, ele mostra uma previsão, por exemplo, da sua taxa de obra. Ó, aqui tá mostrando mais ou menos uma previsão das taxas de obra. Aqui é como se fosse 613 o primeiro pagamento da taxa de obra. Não tenho certeza se foi esse valor, acredito que foi mais que nós pagamos. Mas aqui tem o valor da prestação, tá? E as nossas prestações, elas ficaram no valor de R$ 1.238,33, mais R$ 25 de uma taxa de administração que eles cobram também. E aí tem 28 e pouquinho aqui de um seguro que agora eu não me lembro se é o seguro, aquele seguro que a gente cancelou, ou se é um seguro que já fica aqui, tá? A gente não tem essa informação para vocês. Mas a nossa parcela ficou num total de R$ 1.291,93. E aí, gente, nós começamos a pagar a nossa mensalidade com a Caixa só depois de recebermos as chaves. Então, a gente recebeu a chave em julho de 2024. E aí foi quando acabou também a evolução de obra. Então, atualmente, a gente paga a nossa entrada e a parcela do financiamento, tá? E tem uma outra questão importantíssima. Nós ganhamos a documentação grátis. Então, quando a gente fez a compra do apartamento com a Andresa, tava rolando uma promoção na MRV, então a gente ganhou a documentação grátis, então a gente não gastou nada com documentação. Então é mais um gasto também que provavelmente, né, se você está se organizando para comprar um apartamento, você precisa ter ali como previsão esse gasto. E se eu pudesse dar um conselho hoje para alguém que está pensando em comprar um apartamento, esse conselho seria: planeje-se para além da entrada e da parcela do financiamento. Mas também não deixem de sonhar, gente. Não acha que você não vai conseguir comprar um apartamento, não acha que você não vai conseguir fazer a aquisição do seu primeiro imóvel por conta da sua realidade, sabe? Eu tinha uma visão de que eu não conseguiria comprar um apartamento, porque para mim era algo muito distante, sabe? Mas quando eu comecei a pesquisar, eu vi que de fato era possível. Eu fui com a cara e com a coragem. Graças a Deus deu tudo certo. Então se planejem, sonhem, tentem. Eu não tenho arrependimentos, tá bom? Então se esse for o desejo do seu coração, se essa for a expectativa que você tá criando, se você quer casar, se você quer sair do aluguel, se planejem e coloquem como meta. Vou deixar aqui para vocês embaixo, na descrição desse vídeo, o contato da Andresa. Hoje ela não trabalha só com a MRV, agora a Andresa ela tá com a própria imobiliária dela, graças a Deus, para vocês verem, gente, o quanto que ela é boa. Então, assim, ela era só corretora, ela conseguiu agora abrir a própria imobiliária. Então, eu super indico para vocês. A Andresa faz vendas de apartamentos, de casa, em todo o Rio de Janeiro, qualquer lugar que seja. E agora eu quero saber de vocês qual é a maior dúvida que você tem em relação a comprar um apartamento. Quem sabe esse pode ser o título do próximo vídeo aqui no canal. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!